Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, amigos queridos. Estão todos aí? Boa noite a todos. Já estou vendo aqui corações queridos presentes nessa live. Olha aqui, Maraísa Guizelli, Isa Bartolomeu, Edinalva Duarte Costa, Bia Alvarenga, Maria Luziene, Mona Lisa Gil, Gustavo Soares, Silvia Reitz, olha que bacana, Gilda Brito, Elaine Fernandes, muita gente do Nordeste, do Sudeste, do Sul, aqui de Minas Gerais, do Brasil inteiro, nesse nosso momento muito especial, que é o momento que a gente reserva para abrir o nosso coração, a nossa mente à espiritualidade superior. Não importam os desafios, não importam as dificuldades, nós estamos aqui presentes, buscando o amparo divino, buscando o apoio dos amigos espirituais, mas também buscando o esclarecimento dos ensinos espíritas, o esclarecimento dos benfeitores espirituais, para que nós possamos renovar o nosso pensamento e renovar os nossos padrões de sentimento e os nossos padrões repetitivos emocionais. Não é isso? Esse é o nosso objetivo. Todos nós aqui, todos nós estamos aqui na qualidade de alunos, aprendendo com os benfeitores espirituais através dessa obra maravilhosa que é o livro Nosso Lar. E hoje nós temos que cantar um parabéns para você. Hoje é aniversário de Chico Xavier, não é? E a gente gostaria de enviar a ele, onde ele estiver, as nossas vibrações de gratidão, né? De reverência pela vida desse missionário, pelo trabalho incomparável dele, pelo amor que ele espalhou em todos os cantos que ele passou e que ele viveu. Então, o presente que nós podemos dar ao Chico, além da gratidão, da reverência, é estudar a obra pela qual ele dedicou toda a sua vida, a obra que, para ele materializar na Terra, ele teve que renunciar a tudo. Renunciar a um lar, a uma vida afetiva, renunciar a uma posição social, renunciar a bens materiais, tudo, para que essa obra pudesse chegar às nossas mãos. Então, a nossa maneira de agradecer ao Chico, a nossa maneira de dar os parabéns para ele, é lendo e estudando a obra, né? Porque ele era apaixonado por essa obra. O coração dele vibrava, ele dizia que os livros dele eram como filhos e filhas. Ele considerava filhos e filhas. Então, nós estamos aqui aproveitando essa dádiva do Chico, para a gente poder iluminar essa nossa 1 hora de live do Nosso Lar, aqui no canal Espiritualidade e Vida, né? Eu quero dar só um aviso antes da gente fazer nossa prece. Hoje eu vou começar em homenagem ao Chico, né? Eu vou começar com uma prece da Maria Dolores, né? Chama Louvor e Súplica, está no livro Parnaso de Além Túmulo. Maria Dolores, Antologia da Espiritualidade, perdão, gente. No livro Antologia da Espiritualidade. Antologia da Espiritualidade.
psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Maria Dolores. Eu vou iniciar com essa prece. Eu antes quero dar só um recado aqui, porque em função dessa excepcionalidade da quarentena e da situação que a gente tem presenciado, em que as pessoas estão com muito medo, se sentindo angustiadas, muito tristes, às vezes faltando a esperança, eu gostaria de anunciar, porque está lá disponível, então não me sentiria bem em não dizer isso aqui. O meu aplicativo Serenidade, durante a quarentena, ele está disponível gratuitamente, durante a quarentena, para quem quiser utilizar e experimentar a meditação como forma de acalmar, como forma de apaziguar o espírito. Tá bom, gente? Então, está na Apple Store, está na Google Play, tanto na plataforma Android quanto na plataforma Apple. O aplicativo está disponível, você pode baixar gratuitamente e usufruir gratuitamente. Eu liberei durante toda essa quarentena para que as pessoas possam buscar a serenidade, para que elas possam ficar mais tranquilas, mais serenas, a fim de passarmos por essa quarentena de uma maneira mais equilibrada, tá bom? Não estou misturando os projetos, não, mas como está gratuito, eu me sinto no dever aqui de informar a todos, não é? Então tá lá, aplicativo Serenidade disponível para todos. Serenidade, só entrar na loja do Google ou na loja da Apple e digitar Serenidade. Serenidade. E usufruir gratuitamente. Vamos começar nossa prece? Todo mundo é então sereno. Vamos apaziguar nossa alma. Quem quiser fechar os olhos, eu vou ler essa prece maravilhosa, que é um poema, uma prece-poema de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade. Louvor e súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te a minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, dos quais te utilizaste, Pai, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço. E quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver. Mas, por piedade, ó Pai, por apoio e dever, ensina-me a bênção de aceitar e o dom de compreender. Que assim seja. Está iniciada, então, a nossa live e nós entramos no capítulo 8 do livro Nosso Lar. Então, quem está acompanhando, abra o seu livro ou acessa aí o arquivo digital, capítulo 8 do livro Nosso Lar. Uma maravilha. Espero que essas vibrações de
paz, de tranquilidade, elas entrem no seu coração, no seu lar, na sua família, e que você experimente um calor, o calor da esperança, o calor da confiança em Deus, que você experimente agora uma paz profunda, profunda, para que você mergulhe, esqueça tudo, esqueça as ruas, esqueça o noticiário, esqueça a quarentena, esqueça o vírus, esqueça isso. Concentra agora, concentra aqui nas lições, para que a sua alma possa ser abastecida. Você precisa agora beber dessa água cristalina da espiritualidade, e 21 horas, 9 horas eu te libero, e tenho certeza que sua alma vai estar mais forte, mais alegre, mais confiante, mais serena. Você vai experimentar esse bálsamo da espiritualidade, porque os amigos espirituais já estão agindo aí do seu lado. Os amigos espirituais já estão agindo aí na sua casa, no seu coração, na sua família, para que você possa experimentar esse calor, o calor do amor de Deus, o calor do amor dos amigos espirituais, tá bom? Então, concentra aqui, vamos ler. O capítulo 8 se chama Organização dos Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Então, aqui, só para relembrar, né? André Luiz estava internado em um hospital no mundo espiritual, e nós já compreendemos por que que o mundo espiritual tem casas, tem hospitais, tem instituições. Por quê? Porque a evolução não dá saltos. A evolução não é truque de mágica. A evolução é um processo gradativo e lento de subida. A gente sobe um degrauzinho por vez, não é isso? Então ele se sentiu melhor, se sentiu mais forte e saiu para caminhar na colônia, na companhia desse enfermeiro maravilhoso, essa criatura linda que é o Lísias, né? Aliás, um beijo para todos os enfermeiros, para todas as enfermeiras, todos os médicos e médicas, assistentes, porteiros, profissionais da limpeza, todos que estão aí trabalhando nos hospitais, se arriscando para poder ajudar os que estão doentes, para poder receber a todos, né? Então, aqui, em homenagem aí ao Lísias, a gente estende a nossa gratidão a todos os profissionais da saúde, a todos que estão trabalhando, enquanto nós estamos recolhidos na segurança dos nossos lares, eles estão aí ajudando e atendendo a todos. Então, um beijo, vibrações de muita paz para todos vocês que trabalham, todos, sem distinção, sem distinção. Então, ele saiu na companhia do Lísias, não é? E olha que ele começa a narrar, né? Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Pessoal, deixa eu só desligar esse telefone aqui, peraí. Prontinho, pessoal, desculpa, viu? Tava tocando aqui, atrapalhando, né? Então vamos voltar aqui. Eu vou ler aqui, ó. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Não há o ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Por que isso, gente? Por quê? Porque além do cuidado
dos habitantes de nosso lar com a colônia, quer dizer, cuidavam dos jardins, das árvores, da limpeza dos prédios públicos, da limpeza e da beleza dos lares. Além disso, o que há de especial em nosso lar? A vibração mental dos habitantes de nosso lar. Esse é o elemento diferencial. Para uma pessoa se tornar um habitante, um cidadão de nosso lar, ele precisa ter pensamentos de equilíbrio, de espiritualidade e de conexão com Deus. Então, esse é o ponto. Pensamentos de equilíbrio, de espiritualidade e de conexão com Deus. Esse é o pré-requisito para que alguém seja cidadão de nosso lar. Por isso, o clima de tranquilidade na colônia. Perceberam? Porque essa tranquilidade de um ambiente depende da vibração dos habitantes. Isso é importante, hein? Isso é importante. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Olha que bonito isso. Então, aquele conceito de céu, aquele conceito de vida após a morte, em que todo mundo está de braço cruzado, parado, só admirando o nada, né? Esse conceito, ele é revisado aqui. Então, André Luiz, sutilmente, ele está nos reeducando. Ele está nos ensinando que evolução é trabalho. E não tem nenhum anjo aposentado. Tá, gente? Nenhum anjo na ociosidade. Os anjos estão num trabalho permanente e contínuo, muito mais do que nós. Por quê? Porque como eles são espíritos puros, eles não dormem mais. O trabalho deles é permanente e prazeroso. Eles mudam de atividade. Então, ora eles estão num trabalho, ora eles estão numa atividade artística, então eles vão variando as atividades, variam atividades, mas eles nunca estão na ociosidade. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores conceituam o trabalho como toda ocupação útil. Percebeu? Então, se você está assistindo uma peça de teatro, se você está assistindo a um filme, você está ouvindo uma música com uma finalidade útil de aprender, de descansar, de desenvolver a sensibilidade da sua alma, isso também é trabalho. Isso também é trabalho. Né? O trabalho não é só movimentar o corpo físico. Não é só isso. Não é? Você está lá meditando, ou se você está orando, o seu espírito está trabalhando. Você está no trabalho da serenidade. Você está no trabalho da conexão espiritual. Né? Isso é muito importante. Então, o que o André Luiz registra aqui? O movimento contínuo das entidades que moram em nosso lar. E é por isso que lá é equilibrado. Por quê? Porque já dizia minha avó, cabeça vazia, o diabo faz tricô. Não é isso? Cabeça vazia, o diabo faz tricô. Então aqui não tem ninguém com cabeça vazia. Aqui na colônia Nosso Lar, todos estão ocupados, mas de forma equilibrada, sem excesso, sem exageros, trocando atividades. Então, às vezes, durante o dia eles trabalham, à noite eles vão andar pelos bosques, vão ouvir música, vão conversar, conversas
úteis, conversas edificantes. Tudo isso é vida, tudo isso é trabalho divino. Alguns pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras entidades me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então, o que a gente percebe aqui? Tinha entidade que estava ocupada, estava pensando em alguma obrigação, alguma coisa que ia fazer, mas aquelas que estavam com a mente mais disponível sempre olhavam de uma maneira acolhedora. É algo que nós precisamos aprender. Não é isso? Então, isso aqui é mais um elemento que revela o equilíbrio das entidades que vivem em nosso lar. O equilíbrio delas, né? Como que elas emanam uma vibração de simpatia, de paz, de trabalho, de bondade, de pensamento equilibrado, não é? Aí o Lísias vai esclarecer para ele. Por quê, gente? O André Luiz foi educado para acreditar que depois que a gente morre, a gente fica numa nuvem e os anjinhos tocando harpa e todo mundo parado. Essa era a concepção dele, né? Então, quando ele observa uma colônia movimentada, com entidades trabalhando, pensando o bem e agindo no bem, ele se espanta, não é? Aí o Lísias diz para ele: estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Então, o que ele está chamando a atenção aqui? Nosso lar, nós vamos ver isso aqui, nosso lar é dividido em 6 regiões, 6 jurisdições, 6 zonas, né? Igual a cidade, a gente tem Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste. Lá são 6, porque é uma estrela de Davi. Então, cada ponta da estrela é um ministério. E cada cone ligado àquela estrela é uma região que está sob a jurisdição daquele ministério. Então, aqui eles estavam em um hospital localizado na região do Ministério do Auxílio. Ou seja, aquela região está sob a responsabilidade do Ministério do Auxílio. Aí o Lísias procede. Orientadores, operários e outros serviços da missão residem aqui. Então, olha que bacana, né? Todo mundo mora perto do local de trabalho. Olha a racionalidade da organização de nosso lar. As pessoas moram perto ali do local onde trabalham. Olha que bonito isso. Engasguei aqui, gente. Desculpa, viu? Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas. Rogativas da onde, gente? Nossas, dos encarnados. Dos encarnados. As preces que a gente faz aqui, olha só, eles recebem as rogativas lá no Ministério do Auxílio. Olha que lindo isso. O intercâmbio entre os espíritos e os encarnados. Tudo de forma organizada. Isso é maravilhoso, não é não? Não é maravilhoso? E vocês não imaginam o quanto que eles estão trabalhando agora nessa época de quarentena. Quanto que os espíritos estão trabalhando para ajudar, para auxiliar. Nós que precisamos serenar o coração. Abrir o coração. Não é? Para a gente poder receber esse auxílio. Não é? Então, nesta zona atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas. Olha isso. Preparam reencarnações.
Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral. Então as pessoas não ficam lá só curtindo a alegria, o clima equilibrado. Não. Eles fazem excursões de auxílio ao umbral. Por isso que chama Ministério do Auxílio. Ministério do Auxílio. Não é? Então vamos lá. Pessoal, o pessoal está pedindo aqui, né? Estou vendo aqui, ó. Várias pessoas pedindo para reservar um tempinho para responder perguntas. Eu vou deixar um tempinho, tá bom? Vou deixar 15 minutos no final para responder pergunta. Combinado? Que aí a gente interage, bate um papo aqui, vai ser ótimo. Tá? Pode deixar. Então vamos lá. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e aos que choram na terra. Aos que choram na terra. Olha isso. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Eu vou ler de novo. No Ministério do Auxílio, eles estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. E eu vou parar por aqui, porque agora, daqui para frente, nessa live, eu vou comentar só essa frase. Tá todo mundo preparado? Vamos lá? Processos que se prendem ao sofrimento. Por que processo? Por que processo? Então vamos lá. A pessoa está aqui encarnada, de repente, ela contrai uma doença grave. Então vamos raciocinar. Se você tivesse acesso ao processo espiritual daquela criatura, então vamos, irmão Y ou irmã Y. Vou dar um exemplo aqui. Então a irmã Y ou o irmão Y contraiu uma doença grave e está passando por um processo de sofrimento muito intenso. Você que é encarnado, o que você está vendo? Você está vendo só a aparência. Nossa, a irmã, o irmão adoeceu, está numa doença grave. Por que aconteceu isso com ele? Por que aconteceu? Por quê? Por quê? Porque você não tem acesso ao processo espiritual. E como é que é o processo espiritual? Quando você abre o processo espiritual, ele é volumoso. Então, o processo espiritual está assim. Essa vida, a vida anterior, a anterior, a anterior. Aí você começa a analisar umas 30 encarnações para trás. Aí você tem acesso ao processo. Quando você tem acesso ao processo de cada pessoa, o que você conclui? O que você conclui? Que há uma lógica e uma justiça perfeita regendo os destinos. Uma lógica e uma justiça perfeita. Então, todo o processo de dor e sofrimento, e é claro, eu não estou falando aqui daquela dor e sofrimento que você vai lá e busca com suas próprias mãos, não é mesmo, gente? Eu vou dar um exemplo bobo para você me entender. Se eu pegar essa garrafa aqui, agora, e bater ela na minha mão agora, de propósito, isso é karma? É causa e efeito?
Não, não. Né? Isso é bobagem da minha cabeça. Perceber? Se eu pegar essa garrafa aqui para bater na minha mão, machucar a minha mão, eu estou fazendo uma péssima escolha. Vai doer minha mão? Vai machucar? Vai, mas aí sou eu que estou procurando. Sou eu que estou procurando o sofrimento. Não é? Nós estamos falando, então, nós vamos separar. É por isso que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Não é? Então, se você pega o seu cartão de crédito e começa a comprar, uma hora você não vai conseguir pagar. Não vai conseguir. Não é? E eu estou dando exemplos bobos, mas isso serve para tudo. Né? Isso será para tudo. Não é? Então, se eu bater aqui na minha mão, é uma escolha boba que eu fiz, não é? Uma escolha ruim, que vai trazer sofrimento. Agora, existem processos de dor cujas causas não estão nessa vida, mas estão em vidas anteriores. E quem gerou essas causas? Quem? Quem gerou essa causa? Quem? Eu mesmo. Eu mesmo. Então, tem processos de sofrimento. Vamos prestar atenção nisso, queridos. Tem processo de sofrimento cuja causa está aqui agora, eu gerei agora, e tem processo de sofrimento que eu gerei lá no passado. Percebeu, gente? Então, vou dar um exemplo aqui. Não é? Digamos, alguém que abusa da alimentação ou abusa da bebida. Então ele passa 50, 60 anos abusando da alimentação. Abusando da alimentação. Ou abusando da bebida. Ele pode viver a vida inteira sem nenhum problema orgânico. Sem ter nenhum problema. Mas numa nova existência, como ele machucou o sistema digestivo dele, como ele feriu não só o corpo físico, mas as estruturas do perispírito, o que vai acontecer? Uma próxima existência, ele virá com essa área digestiva fragilizada. Então a pessoa vem, ela não bebe, alimenta regradamente e mesmo assim ela adoece e tem um estômago fragilizado. Então, quando a espiritualidade vê alguém nesse processo de sofrimento, vamos lá auxiliar, vamos ajudar. Mas para ajudar, você tem que saber o processo do sofrimento. Qual que é o processo? Como que aquele espírito chegou naquela situação de sofrimento? Vocês estão entendendo? Como que ele chegou? Então, por isso que para auxiliar, para os amigos espirituais auxiliarem, é preciso um estudo. Por que é preciso um estudo? Porque ninguém pode ser isentado da lei divina. Ninguém foge da lei divina. A pessoa pode fugir da lei humana. Mas da lei divina, ninguém foge. Porém,
A lei divina não é só justiça. A lei divina é também misericórdia. Então, nos próprios mecanismos da lei divina está a misericórdia. Então, toda vez que os espíritos vão auxiliar alguém, eles precisam ter o processo na mão. Precisam saber quais são as causas daquele processo. Se eles não avaliarem as causas, eles podem assumir uma postura piegas, uma postura infantil diante da dor. Perceberam, gente? Então, por isso que ele está dizendo, é no ministério do auxílio que todos os processos de sofrimento são estudados. Ok? Então, eu queria compartilhar uma coisa aqui agora com você. Presta bastante atenção. Você que está digitando aí, para um pouquinho. Escuta isso aqui. Quando você estiver passando por uma situação difícil, quando você estiver passando por uma situação de sofrimento, de dor, tem uma maneira de você pedir a Deus, de você fazer uma prece, que é uma maneira mais profunda. É a fé raciocinada. E assim, você diz assim, ô meu Pai, ô Deus, eu sei que existe um processo perfeito regendo essa experiência de dor que eu estou vivendo. Eu sei disso, meu Pai. Eu sei que esse processo, que essa experiência de dor que eu estou vivendo, está sob a sua tutela. Que a tua justiça soberana está coordenando. Então eu te peço, Pai, que nos processos da tua lei, a misericórdia possa atuar em meu favor. Me dá a oportunidade, Pai, de resgatar pelo amor e não só pela dor. Me dá a oportunidade de trabalhar pela minha melhoria, de trabalhar em favor do meu próximo, para que eu possa purificar minha alma e regenerar o meu espírito, não somente pela dor, mas também pelos processos do amor. Esse é um pedido inteligente. Esse é um pedido inteligente. Porque aí você está possibilitando que o seu caso seja estudado pelos amigos espirituais. Que o seu caso seja avaliado. E você está se abrindo. Porque não adianta você assumir uma postura de falar assim, eu sou uma vítima, Pai, me livra disso. Eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira, meu Deus, e envie uma solução para o meu problema. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu preciso estabelecer uma parceria com Deus. Porque a dor, ela tem um propósito. Qual que é o propósito dela? Nos educar, nos transformar, nos aprimorar. Então, se você, no momento que você está passando pela dor, se você se compromete perante Deus de ajudar no processo, de ajudar, de auxiliar no processo da sua própria melhoria, a experiência ela pode ser encurtada. Você não vai ser tirado da prova nem da expiação, mas ela pode ser encurtada. Por quê?
Porque você está receptivo a aprender. Você se torna um aluno e uma aluna dócil, obediente, resignado. E aí você faz o quê? Você encurta o processo. Você facilita o processo. E mais, você facilita o auxílio. O auxílio. Né? Então, isso é muito importante, gente. Isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. Eu entendo que existe uma justiça divina, eu entendo que eu não sou vítima, não está acontecendo nenhuma injustiça comigo, alguém pode estar fazendo uma injustiça. Percebe, gente? Alguém pode estar metendo os pés pelas mãos e fazendo injustiça comigo. Então, essa pessoa que está fazendo injustiça comigo, ela está contraindo um débito perante a lei divina. Mas, se ela conseguiu me prejudicar, é porque a lei divina permitiu. E se a lei divina permitiu, existe uma razão e um propósito divino para isso. Existe um propósito divino nisso. Senão, a providência divina não permitiria que a maldade daquela pessoa atingisse você. Ou que um acontecimento, que uma circunstância chegasse até você. Não é? Então, isso acontece na atual encarnação e nós não lembramos da causa. Por quê, gente? Por que você não lembra? Por que você não lembra? Sabe por quê? Porque um dos elementos do resgate é a gente trocar de posição. É a gente experimentar a mesma angústia que alguém experimentou quando nós fomos o agressor. Quando nós fomos o agressor. Percebeu? Por quê? Porque quando somos nós que estamos agredindo, a gente não sente. Você sente? Quando você está machucando, prejudicando alguém, você sente. Tem gente que até ri, sente até alegria. Não dói, é claro. Claro que não dói. Dói em quem apanha, não é mesmo? Então a providência divina nos coloca numa posição em que nós vamos receber de volta aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos. E aí o que acontece? Aí nós vamos entender que o mal não merece as nossas mãos. O mal não merece a nossa boca. O mal não merece os nossos ouvidos. O mal não merece o nosso coração. A gente precisa deixar de ser um instrumento do mal e nos tornarmos um instrumento do bem. Então, tá vendo como é que isso é complexo? Como que é complexo? Existe um processo por trás do sofrimento. Existe um processo, gente. Existe um processo. E outra coisa, meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui que parece simples, mas as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. Quando você encarnou, você veio, fez uma programação que iria encarnar, e na programação da sua encarnação,
existe uma programação da sua desencarnação. Faz sentido isso? Faz, né? Faz sentido. Então, a mesma programação que contemplou a sua encarnação, ela contempla também a sua desencarnação. Não é? A desencarnação. Combinado? Então, agora nós vamos responder algumas perguntas aqui. A Elba Venâncio está perguntando: nós pedimos para reencarnar? Não, Elba. A reencarnação é imposta. Está lá no Livro dos Espíritos. Aos seres para os fazer progredir e para os colocar em condições de assumir o lugar que lhes cabe na obra divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Essa é a questão do Livro dos Espíritos, no item chamado encarnação. A encarnação não é opcional. Gente, tem coisas no universo que não são opcional. Sabe por quê? Porque não é só você que tem livre-arbítrio. Sabe outra pessoa que tem livre-arbítrio? Deus. Né? Deus. Deus tem livre-arbítrio. E ele criou as leis segundo o livre-arbítrio dele. Ele criou o universo segundo o livre-arbítrio dele. Então, olha só. Segundo o livre-arbítrio dele. Ok, gente? Então, a encarnação é um determinismo da lei divina para que a gente possa progredir. Progredir. Outra imposição divina. O aperfeiçoamento do espírito é um determinismo divino. Nenhum espírito vai permanecer sem se aperfeiçoar. Todos os espíritos vão chegar a espírito puro. Ah, mas ele está com má vontade. Não tem problema. Vai evoluir, de qualquer jeito vai evoluir. Querendo, não querendo. Isso não está na nossa escolha. Isso aí está na vontade do Criador. Porque imagine, tem o seu livre-arbítrio, mas tem o livre-arbítrio de Deus. Não é? É isso. Então vamos lá. Vamos, outras pessoas aqui que estão fazendo perguntas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. O Vinícius Rampazzo está perguntando: Haroldo, as demais cidades espirituais sobre o Brasil, teoricamente, seguem as mesmas organizações como o nosso lar? Vinícius, então tem duas coisas aqui. A sua pergunta é maravilhosa. Primeiro, as colônias espirituais, elas possuem uma hierarquia. Quanto mais próximas da crosta planetária, menos evoluídas elas são. Quanto mais elas se afastam da crosta planetária, mais organizadas, mais belas e mais evoluídas elas são. Certo? Então, nosso lar é uma colônia intermediária. Ela não é, olha isso, tem colônias no nível abaixo de nosso lar. Está dito, nós vamos estudar isso aqui. Nós vamos ver isso aqui. André Luiz vai falar expressamente isso. Existem colônias que estão um pouquinho abaixo. Ou seja, elas abrigam espíritos menos evoluídos. Ok? Mas todas elas são organizadas e estão sob a direção de benfeitores espirituais, ok? Todas elas. Com exceção daquelas colônias que estão no umbral mais tenebroso. Tem comunidades lá também. No umbral também tem comunidades de espíritos que se organizam, não é?
Nós vamos ver isso aqui quando a gente for estudar o livro Libertação. O livro Libertação vai contar de uma colônia espiritual lá no umbral mais profundo, tá bom? Bom, então, nosso lar é uma colônia intermediária. Existem colônias mais evoluídas que nosso lar. Mais evoluídas que nosso lar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, Vinícius, é que existem vários níveis de colônia. Da mesma maneira que existem colônias extremamente evoluídas. Colônias de espíritos quase puros. Aqui na Terra, claro. Claro, né? Claro, existem. Então, essa hierarquia é importante. Segundo elemento que é importante, Vinícius, o segundo elemento é diversidade. As colônias são organizadas segundo diversos padrões estéticos e organizacionais. Por quê? Porque não é tudo uniformizado. Cada colônia tem suas características peculiares. Tem suas características, não é? Mas quanto mais evoluídas elas são, mais belas, mais exuberantes, mais diferentes. Então não é um fato. Existem colônias do mesmo nível de nosso lar, mas completamente diferentes de nosso lar, organizadas de uma maneira diferente, mas tão bonitas quanto, não é? Tão úteis quanto. Então, essa diversidade existe. A diversidade, ela nunca deixa de existir. A diversidade nós vemos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, na espécie humana. Não é isso? Então, a diversidade é uma lei divina. É uma lei divina. Não é? Vamos lá. Qual a relação de tempo do mundo físico e do mundo espiritual? Essa questão depende de qual região do mundo espiritual. Depende de qual região, não é? Nas regiões que estão muito próximos da crosta, é muito parecido. À medida que vai se afastando da crosta planetária, o tempo é diferente. Por quê? Por quê? Essa pergunta é boa. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade e no livro Evolução em Dois Mundos. Porque os princípios da relatividade agem tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Não é? A lei da gravidade e a relatividade geral e especial, da mesma maneira que as leis da física quântica, elas agem tanto na crosta planetária quanto nas esferas espirituais, ok? Então, pode haver variações do tempo, sim, do espaço-tempo. É complexo isso, né? Mas existe, sim. Né? O tempo não flui da mesma maneira como não flui, por exemplo, se você estiver na Lua ou estiver aqui na Terra, se você estiver em Saturno, estiver em Júpiter ou estiver aqui, o tempo, né? O Einstein explicou isso muito bem. O tempo não flui da mesma maneira, né? E não flui também quando você está em velocidades diferentes. Quanto mais veloz, mais devagar o tempo flui, não é mesmo? Então tem essas diferenças também. Né? Tem essas diferenças também. Vamos lá, vou pegar mais uma pergunta aqui. Olha. O Prisco Reis está dizendo, é verdade que os espíritos puros se sujam ao descer na Terra? Bom, o Prisco, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é eliminar esse conceito de sujeira, de pecado, de sujeira, de escória. Não existe isso. Aqui na crosta planetária, nós não somos espíritos sujos.
Nós somos espíritos frágeis. Frágeis. E, algumas vezes, perversos. Só que, Prisco, está lá no livro Boa Nova isso. Um dia nós vamos compreender que mesmo a perversidade é uma doença. O espírito que se entrega ao mal, que se entrega à perversidade, ele está doente. Ele precisa de médico. É por isso que Jesus dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Percebeu? Jesus não falou assim: eu vim para vocês aí, turma de sujos, seus inferiores. Não existe isso. Jesus nunca tratou ninguém que estava em erro dessa maneira. Nunca, nunca, nunca. Não é isso. Nós somos espíritos impuros. Impuros no sentido de. Impuros no sentido de. Estamos ainda repletos de imperfeições. E as imperfeições, elas limitam a nossa percepção da vida e a nossa ação, a nossa escolha. Isso que as imperfeições fazem. Né? Então, esse conceito de puro e impuro não é no sentido de limpo e sujo. É no sentido assim, vamos imaginar. Como é que eu poderia explicar isso? Quando o espírito impuro, ele não consegue utilizar todos os potenciais divinos que ele tem. Percebe? Ele não consegue perceber nem colocar em ação seus potenciais divinos. O espírito puro consegue. Consegue perceber e colocar em prática. É nesse sentido, né? Então, quando o espírito puro encarna, o que ele faz? Ele nos ensina a viver bem e nos ensina a viver o bem. Viver bem e viver o bem. Né? É isso. Tão bonito, né? O pessoal está agradecendo. A Lilian Rodrigues está perguntando: como os edifícios do nosso lar foram construídos? Como são feito o tratamento de esgoto, de outros resíduos? Lilian, isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. No mundo espiritual, existe matéria. Depois, se você tiver em dúvida, dá uma lida na questão 27 do Livro dos Espíritos. Qual que é a matéria cósmica? É o fluido cósmico. Então, existe matéria em infinitos. Olha isso que eu estou te dizendo. Existe matéria em infinitos graus de evolução. De evolução, não, de vibração. Infinitos graus de vibração. Então, os espíritos dizem lá, dá uma lida lá no comentário, da questão 27 seguinte. Eles dizem assim: existe matéria tão rarefeita, existe matéria tão quintessenciada, que para nós, encarnados, não seria mais matéria. Não seria mais matéria. Mas para os espíritos puros, é matéria. E eles agem, eles constroem civilizações e sociedades com essa matéria puríssima, num alto nível de vibração, entendeu? É a mesma matéria, é o fluido cósmico. Então existe matéria densa, que é onde nós estamos no nível mais denso de matéria. No mais denso. Mas existe matéria em infinitos graus. Infinitos graus. Mas é a matéria. É o mesmo fluido cósmico. É a mesma matéria cósmica.
A mesma. A mesma matéria cósmica que gera os nossos átomos da tabela periódica, gera outros átomos espirituais da matéria espiritual de nosso lar, de colônias superiores. Percebeu isso? Não é? Então, os espíritos usam essa matéria lá e fazem tudo que a gente faz aqui. E mais. Porque eles fazem mais coisas e mais perfeitas do que nós conseguimos fazer. Porque a matéria deles tem mais recursos do que a nossa. Por isso que eles têm tecnologias que nós não temos aqui ainda. Ou nem sei se vamos ter aqui. Por quê? Porque a nossa matéria é grosseira. Né? Entendeu isso? Então é o fluido cósmico, a matéria cósmica que está espalhada por todo o universo. Então, esse negócio de universo como nuvenzinha, como uma fumaça, isso não existe, gente. Existe fluido cósmico. E o fluido cósmico, ele gera matéria de todos os níveis. Por que ele gera matéria de todos os níveis? Porque existem espíritos em todos os níveis da evolução. Então tem que ter matéria adequada para todos os níveis espirituais. Percebeu? Então, os espíritos puros, eles usam matéria também. Eles têm matéria, eles têm perispírito, tem matéria. Eu não sei como é que eles vivem. Porque é uma matéria tão sutil, como é que eles se organizam, o que eles fazem? Mas é a matéria, é o fluido cósmico. É a matéria cósmica, emanação do Todo-Poderoso. Tá bom? Meus queridos, uma boa noite para todos vocês. Muita paz. Que vocês possam experimentar uma esperança, uma confiança, possam agora se recolher e ficarem tranquilos, em paz, confiantes de que nós vamos vencer todos esses obstáculos, vamos vencer essa quarentena e vamos sair fortalecidos e iluminados dessa experiência. Uma noite maravilhosa para todos vocês. Fiquem com Deus. Muita paz para todos.